trazer essa batalha diária aqui. Então, eu agradeço já àqueles que nos assistem, já deixa o seu like, já compartilha o conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal. A gente tem mais de 200 mil pessoas que circulam todo dia aqui nos nossos programas, mas temos pouco mais da metade inscrita. Então, se você está por aqui, se inscreva. Se você acha que está inscrito, dá uma checada, porque o YouTube de vez em quando desinscreve as pessoas. Então, assim, essa é a batalha nossa também contra o algoritmo vermelhinho. Você precisa likear, você precisa comentar e você precisa curtir, não só curtir no canal, mas também nas suas redes sociais. Então, você compartilha nas tuas redes, nos teus canais. Se você quiser apoiar financeiramente também o nosso projeto aqui, tem o QR Code na tela, tem Pix, tem Superchat. Quem quiser fazer perguntas hoje aqui para o senador ou para o deputado, já manda um Superchat que a gente já destaca aqui na tela e faz a pergunta, tá bom? Muito bem, muito obrigado a todos. Vamos em frente aqui. Por favor, coloca o Van Hatten conectado conosco, que ele está com a agenda apertada. Deputado, muito obrigado pela presença. Bem-vindo. Eu agradeço de novo, Cláudio, primeiro pela tua batalha diária aí junto com a gente, e segundo pelo convite para estar contigo, com as pessoas que acompanham nesse momento tão crítico, inclusive, em que eu até dei risada quando você falou, indiciado pela Polícia Federal. Até agora é difícil acreditar que um deputado federal tenha sido indiciado por uma denúncia que fez na tribuna da Câmara dos Deputados. Boa tarde para ti e também para o meu querido amigo e colega, parceiro de tantas batalhas, senador Eduardo Girão, que eu vi há pouco, está no estúdio conosco. Excelente. Bom, eu vou trazer a notícia para que a gente possa contextualizar para aqueles que ainda não estão por dentro. Então, por favor, coloca na tela o link, até para ajudar o pessoal a visitar o nosso site, tá? O nosso blog. Está aí no bloco 2, pessoal, link 1, Van Hatten indiciado por xingar delegado de Moraes. Não, ele não está xingando o delegado de Moraes, ele está xingando o delegado que é identificado com esses inquéritos políticos, é o delegado Fábio Schor, é ele quem está tocando as investigações desses inquéritos políticos comandados por Alexandre de Moraes. Então, por favor, coloca assim que possível na tela, Júlio. É esse aqui, ó, link 1, pode colocar aí, e divide a tela comigo, para que o nosso espectador também possa... Atendendo a um convite da Liga Conservadora Brasil-Alemanha, através... Não. Vazou aí um áudio da Taniele, advogada, gravou um áudio para a gente, daqui a pouco a gente vai soltar. Tá tudo bem aí? Júlio, tá tudo bem? Tomou seu remédio hoje? O Júlio, de vez em quando, ele põe sal no café, às vezes açúcar. Olha aqui, ó, Polícia Federal, pode botar aqui. Pronto, aí, garoto. Levanta aí. Polícia Federal indiciou o Marcel Van Hatten por discurso contra o delegado Fábio Schor, que atua nesses inquéritos políticos conduzidos por Alexandre de Moraes. Embora o pronunciamento tenha sido feito da tribuna da Câmara dos Deputados, onde é garantida a imunidade parlamentar, a PF resolveu acusá-lo dos crimes de calúnia e difamação. Colega de Schor, o delegado Marco Bontempo, que é o responsável por esse indiciamento, alegou que Van Hatten imputou ao seu colega falsamente fato definido como crime, acusando de produzir relatórios fraudulentos a mando do ministro do STF. Em seu discurso, o deputado expôs uma foto de Schor e disse: não tenho medo de falar e repito, eu quero que as pessoas saibam sim quem é este dito policial federal que fez vários relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes, inclusive contra Felipe Martins. Para Van Hatten, o delegado estaria agindo como bandido. A Constituição Federal estabelece que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Para quem quiser, está o discurso na íntegra aqui no site para consulta. Bom, senador, me permite, eu vou passar para o Van Hatten para que ele possa reagir a esse indiciamento, deputado. E na sequência eu quero ouvir também o senador. Bom, Cláudio, na verdade é algo que eu estive com o senador na semana passada nos Estados Unidos. Quando a gente encontra um parlamentar em qualquer democracia e diz que está sendo processado por uma fala que a gente fez, até nem precisa ser na tribuna, mas nesse caso na tribuna, a gente já sente pela reação do interlocutor o absurdo que nós estamos vivendo. Porque não é possível. Se a tribuna não servir nem para eu poder fazer uma denúncia, e nesse caso, inclusive,
respaldada por documentos, mas não precisaria. Não precisaria mesmo, porque a minha função é falar, independentemente de estar certo ou errado, até porque ninguém está 100% do tempo certo. Mas quando eu faço uma denúncia, e essa denúncia acaba levando a uma investigação contra mim e não contra o denunciado, morreu a democracia, morreu a Câmara dos Deputados. O jornalista Leandro Narlock fez um tweet muito bom há pouco nas redes dele, Cláudio, dizendo que esse, na verdade, era um golpe dado pelo Poder Judiciário com o auxílio da Polícia Federal do Lula contra o parlamento, contra a democracia brasileira. E, de fato, é isso que nós estamos vivendo hoje, né? Na verdade, o golpe já foi dado na nossa democracia, eu já tenho alertado para isso há muito tempo, e a situação só está escalando, porque nós já tivemos Daniel Silveira, já tivemos uma série de deputados perseguidos, com as redes sociais bloqueadas, tivemos o líder da oposição com busca e apreensão na casa dele, nós temos o senador da República sem redes sociais com as contas bloqueadas, nós temos o Nicolas Ferreira, deputado federal mais votado do Brasil, que foi para Nova York numa reunião da ONU e disse a verdade, que Lula é ladrão e hoje está respondendo o processo no STF, ou seja, nós já tivemos uma escalada enorme. E óbvio que quando se fala em escalada, a gente pensa justamente, né, numa subida, vamos pensar até numa escada que seja, né? O último ponto dessa escada é a tribuna da Câmara dos Deputados, ou do Senado da República. E chegou-se a esse último degrau. Agora a pergunta é, o que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco farão a respeito disso? Volta para mim aqui. Eu quero te ouvir também, senador. Olha, nós estamos vivendo tempos difíceis no Brasil. O que está acontecendo com o deputado Marcel Van Hatten é exatamente o emblema, né, um símbolo de que nós chegamos no fundo do poço. Nós temos presos políticos hoje, em pleno século XXI no Brasil. Nós temos, como ele bem colocou, um senador, colega meu, que está ali do lado no plenário sempre, que está não apenas com as contas das redes sociais bloqueadas, mas ele recebeu uma multa de 50 milhões de reais, uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes. Ele simplesmente não tem mais o passaporte, ou seja, é um parlamentar zumbi que nós temos ali. Então, o que é que mais a gente precisa ver que o Brasil está sob um estado de exceção? Que nós temos hoje uma ditadura do Poder Judiciário, uma juristocracia que manda e desmanda, que é a cereja do bolo, Cláudio. Pouca gente está percebendo isso, começa amanhã. A cereja do bolo deles, toda essa construção é para regulamentar as redes sociais, que o próprio Flávio Dino, ministro hoje, mas que foi senador durante algum tempo, que uma vida, né, dedicada ao parlamento, o Flávio Dino colocou, enquanto ministro do Lula, ministro da Justiça, colocou: ou o Congresso regulamenta as redes sociais, ou o governo Lula fará, ou o STF. Então, essa dobradinha aqui entre o STF e o governo Lula, que estão politicamente, ideologicamente alinhados, já está com o plano todo montado, né? Então, é uma questão de dias para eles conseguirem fazer. Então, eu acredito que o presidente Rodrigo Pacheco, o presidente Arthur Lira, que não tem demonstrado, no meu modo de entender, altivez para defender a nossa democracia, entraram nesse jogo, e eu acredito que a população só vem de fora uma ajuda, que eu estou otimista com as mudanças geopolíticas, e que essa ajuda possa vir especialmente dos Estados Unidos. Nós estamos denunciando desde o ano passado, aliás, mais antes, uma comitiva de brasileiros já foi a alguns continentes denunciar em parlamentos, e eu acredito que depois da última audiência pública nos Estados Unidos, no Congresso americano, aquela que a Maria Elvira Salazar, que foi reeleita com apoio dos brasileiros agora, e que está com sangue nos olhos, como a gente diz, mostrou a foto do Alexandre de Moraes, e com o governo Trump eu vejo que, de alguma forma, a gente possa fazer com que o mundo olhe que o Brasil não tem democracia. Absolutamente, já perdemos há muito tempo. O senhor falou em altivez, e eu tive aqui na semana passada com o Rogério Marinho, seu colega de Senado. Que hoje é aniversariante do dia. Ah, é aniversário dele? Parabéns, Rogério. Um abraço, parabéns, senador. Senador Rogério Marinho lembrou que teve o avô presidia a Comissão de Constituição e Justiça, deputado,
presidia a CCJ em 68, justamente no momento da edição do AI-5. E ele falou justamente que, naquele momento lá, o Congresso era mais corajoso do que agora. Eu conversei nos bastidores aí com outros parlamentares que me disseram que não adianta fazer nada agora em relação ao julgamento de amanhã, tá? Coloca, por favor, na tela o Van Hatten, que eu vou devolver para ele. Que não adiantaria fazer nada agora, esperar o Supremo decidir e contar com o Hugo Mota depois na presidência da Câmara para tentar reverter a decisão do Supremo. Eu não sei se é possível. O Senado fez isso com algumas outras decisões, a Câmara tentou fazer com outras, mas aí vem aquele discurso de que o Legislativo está desrespeitando o Supremo. Você acha que a eleição do Hugo Mota, que está praticamente definida, Van Hatten, pode representar alguma mudança, já que ela vai acontecer já com o governo do Trump empossado, como citou aqui o senador Girão? Olha, Cláudio, para mim, todo momento é momento para marcar posição. A gente não pode esperar a eleição de Hugo Mota para tentar mudar alguma coisa. Aliás, quem disse que realmente ele será o presidente da Câmara, né? É claro que ele tem um apoio muito amplo, a gente não pode negar isso, do PT ao PL, mas eu entendo que a oposição tem que apresentar uma candidatura. Eu tenho batido nessa tecla. Inclusive, o Partido Novo se reuniu nesse fim de semana com o nosso senador Girão e a bancada federal para tratar desse tema, tanto da presidência da Câmara como da presidência do Senado. E eu entendo que, se Hugo Mota vai continuar a ser aquilo que Lira foi nos últimos 4 anos, não é do interesse da oposição votar em Hugo Mota, simples assim, né? Agora, se ele se comprometer com temas que são caros para a oposição, né? Anistia, por exemplo, foi dito que seria tratado ainda neste ano pelo presidente Arthur Lira, né? Foi retirada da CCJ das mãos da Caroline de Tone para abrir uma comissão especial, até agora nem não foi instalada a comissão especial, né? Eu acho que nós temos que cobrar isso, que seja feita ainda neste ano. CPI do abuso de autoridade, está em berço esplêndido hoje, com todas as assinaturas colhidas, deu um trabalho, faz 1 ano já, aliás, a gente pode fazer uma festa de aniversário junto com a do Rogério Marinho, senador, que eu respeito e admiro muito, né? A CPI do abuso de autoridade está fazendo 1 ano agora também. Se eu não estou enganado, foi justamente por volta dessa data, porque foi depois da morte do Clesão que a gente conseguiu as assinaturas faltantes, né? Então, também os debates na Câmara dos Deputados hoje são absolutamente inviabilizados por um sistema de votação virtual que não serve à população brasileira. Os deputados não estão mais em Brasília, no plenário, participando das discussões. O mesmo tem ocorrido no Senado da República, que tem sido muito difícil um debate sério nas 2 casas legislativas. E a questão também do orçamento secreto, né, Cláudio, que tem dado enfim, o Novo foi o único partido a se posicionar contrário ao orçamento secreto, tanto no Senado como na Câmara, que agora mudou de novo e continua, né, a mesma coisa, aliás, até pior, com total falta de transparência no encaminhamento dos recursos. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que a eleição do Trump, essa sim, tem muito mais capacidade de influenciar nos rumos do Brasil do que a eleição da presidência da Câmara ou do Senado. E digo por quê. Esses últimos acontecimentos, esses últimos movimentos do Moraes, da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, até do Lula, se encontrando secretamente no Palácio da Alvorada, demonstram um certo desespero, porque eles já sabem que estão na corda bamba. Você é um jornalista muito experiente, muito experiente. Tem visto que qualquer relatório da Polícia Federal vaza poucas horas depois de anunciadas as narrativas na imprensa. Este relatório específico do indiciamento de 37 pessoas, dentre as quais o próprio ex-presidente Bolsonaro, até agora não apareceu. Tem gente dizendo, e eu não duvidaria disso, que a imprensa só recebeu ou partes do relatório ou a narrativa oficial e não recebeu ainda o documento completo porque ele estaria sendo editado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Onde está o relatório da Polícia Federal do caso dos 37 indiciados? A transparência não é a regra? Por que esses relatórios são secretos, clandestinos? Por que só uma parte da imprensa tem acesso?
E, aliás, aquela parte que justamente colabora. Eu estou vendo, Cláudio Dantas, meu querido colega senador Eduardo Girão, eu estou vendo um desespero da parte dessas lideranças autocráticas que temos hoje no Brasil com a iminência da posse do Donald Trump. Até porque este caso específico que levou ao meu indiciamento, que é o envolvimento eventual de autoridades estrangeiras lá dos Estados Unidos, na alfândega, no controle migratório, em uma fraude para poder justificar a prisão de um perseguido político, esse caso específico é muito sério. E já foi anunciado que, no relatório esse que ainda não existe na Polícia Federal, pelo menos não está no mundo da transparência, né? Não existe na imprensa, não tem em lugar nenhum, que esse relatório traria uma nova versão que seria a fraude protagonizada pelo próprio Felipe Martins para simular a entrada dele nos Estados Unidos, porque eles já sabem que não tem desculpa para o que foi feito. Então esse caso é muito grave, viu, Cláudio? E o fato do presidente Donald Trump estar assumindo, do Rubio conhecer o Felipe Martins pessoalmente, de saber o que é perseguição política pela ancestralidade dele, por conhecer o que aconteceu em Cuba, em outros países em que a tirania está instalada na América Latina, por todos esses motivos, eu tenho convicção que essa turma que hoje está no poder em Brasília está tremendo de medo da eleição do Donald Trump e da posse dele nos próximos dias. Deixa eu te perguntar um negócio. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Não, eu queria só lembrar o seguinte, que esse inquérito jamais poderia estar sendo aí, tá o Alexandre de Moraes à frente. Sim. Porque ele mesmo cita 44 vezes o nome dele como vítima. Então, é uma coisa tão escandalosa o que está acontecendo no Brasil, aí você vê o corporativismo doentio do Supremo Tribunal Federal quando o Gilmar Mendes vai defender o indefensável. Que o Alexandre de Moraes teria que continuar à frente, onde ele é a vítima, ele é o juiz, ele é o delegado, ele é o dono da bola. Então, o Brasil está de cabeça para baixo numa insegurança jurídica que tem afugentado investimentos, né? Uma cortina de fumaça, você vê que essa coisa do indiciamento sai no momento das declarações estapafúrdias da primeira-dama, né, da gastança que o governo fica empurrando com a barriga, os cortes necessários para se fazer, completamente perdido o governo Lula, né? E eu acho que um não está soltando a mão do outro ali, STF, governo Lula, o Brasil está indo para o beleléu, mas nós vamos continuar combatendo o bom combate, para que a verdade venha à tona e para que haja a redenção do Brasil o quanto antes. Deixa eu aproveitar que o Marcel está com a agenda um pouco mais apertada e eu quero, na verdade, é uma questão para os dois, afinal de contas nós estamos aqui com dois parlamentares do Novo. O Marcel teve, na semana passada, 2 semanas, né, Marcel, com o PGR, e eu até te perguntei se você ia nas outras autoridades, se você ia no Alexandre de Moraes, se você ia no Gilmar Mendes, no próprio Barroso, se você ia no diretor da Polícia Federal, porque ainda não havia acontecido o teu indiciamento, mas a gente já tinha notícia de que ele aconteceria. E aí eu te perguntei se você estava, vamos dizer assim, com quem mais, né, participava aí dessa tua visita, e você me disse ali poucas pessoas. E eu fiquei aqui me questionando, e aí eu coloco a questão para vocês, serve para o senador lá no Senado e serve para você na Câmara. Não tem ninguém junto com vocês, do PL, da oposição, defendendo essas pautas, reagindo a esses arbítrios? Alguém se solidarizou aí com esse teu indiciamento? Porque a gente precisa realmente que haja um espírito de corpo, afinal de contas, dos parlamentares, porque talvez alguns não tenham se dado conta de que, quando há violação da imunidade parlamentar de um deputado ou de um senador, está acontecendo a violação da imunidade parlamentar de todo o Congresso. Afinal de contas, a gente tem que usar o mesmo raciocínio que os ministros do STF usam. Se um xingamento, uma ofensa, e eu sou contrário a esse tipo de debate, né, de discurso, mas se há um xingamento, ele é tratado como um ataque, né, pelo ministro, um ataque à democracia. O ministro se vê
como sendo atacado e diz que está sendo atacado o STF, está sendo atacada a instituição, o judiciário e a própria democracia. Eu me pergunto o que um ataque desse tipo não está fazendo com a democracia, já que nós estamos falando, aí sim, de pessoas que foram eleitas pelo povo, que é diferente do que acontece com um ministro, por exemplo. Sem dúvida. Bom, Cláudio, até eu já dou essa resposta, peço licença depois para deixar o senador Girão com o restante do programa, que está fazendo uma participação brilhante para o próximo compromisso. Mas eu quero te agradecer pela pergunta, porque eu também preciso ser muito grato a todas as pessoas que têm se solidarizado comigo, e não foram poucas. Tá? Junto comigo, lá no PGR, esteve o líder da oposição no Senado, senador Rogério Marinho, e esteve comigo o deputado Sóstenes Cavalcante, representando a Câmara dos Deputados, representando o presidente da Câmara dos Deputados. Não é pouca coisa. Aquela reunião já foi bastante expressiva. Me perguntaram, inclusive, alguns advogados que têm trânsito, por exemplo, no Supremo, se eu não queria diálogo com o ministro Supremo. Disse que não tenho esse intuito, não no meu caso. Eu quero acreditar numa justiça que não dependa de algo que esteja fora dos autos, certo? Procurador-Geral da República, sim, fui lá, apresentei o caso, conversamos, mas com os ministros do Supremo Tribunal Federal, em particular Flávio Dino, que é quem despachou abrindo o inquérito, não faz muito sentido conversar, porque ele era o chefe do atual diretor-geral da Polícia Federal, ele inclusive colocou ele lá, cujo chefe de gabinete abriu a notícia de fato contra mim. E o delegado Fábio Schor, que eu denuncio na Câmara dos Deputados, também era funcionário desse grupo, né? E age justamente com o conhecimento, inclusive, do Flávio Dino, nesse momento ministro do Supremo Tribunal Federal, mas antes ministro da Justiça. Agora, tive nessas últimas horas uma solidariedade incrível. Esse caso, que é tão absurdo, acabou fazendo com que meu nome ficasse e continue estando, né, nos mais buscados no Google, nos 5 mais buscados termos de pesquisa no Google ao longo desse dia. Por quê? Porque o próprio presidente Bolsonaro declarou solidariedade, falou ontem na live do meu caso, eu havia enviado para ele por WhatsApp o meu indiciamento, e porque esse indiciamento ele é inédito. O deputado Nicolas, que também está sendo perseguido por falas no exercício do mandato, ele mesmo também tuitou a respeito disso e vários outros membros da oposição. Então, eu acho importante mencionar isso, o senador Girão está aí junto conosco, nessa gratidão que eu tenho pela manifestação de solidariedade, e eu preciso também fazer um meia-culpa, até como membro da oposição e vice-líder, da nossa atuação. Acho que nós precisamos intensificar um trabalho coordenado de oposição na Câmara dos Deputados e no Senado, né, que coloque isso como prioridade absoluta. Absoluta, defender as nossas prerrogativas. Assim como a anistia, que é fundamental, eu estava dizendo ontem na minha live, a anistia quem vai precisar mais é quem abusa da autoridade, porque esses sim estão cometendo crimes. A maioria daqueles que estiveram, a exemplo do Clesão que faleceu na Papuda, que estiveram no 8 de janeiro, a maioria deles não cometeram crimes, então nem deveria estar se falando de anistia, mas de reparação pelos danos causados pelo Estado por injustiça. Agora, Alexandre de Moraes, vários delegados da Polícia Federal, esses sim estão cometendo crimes e precisarão eventualmente ou de anistia ou de eventual penalização pelos seus crimes. E aí, retornando à minha culpa que eu dizia, eu acho que nós da oposição precisamos botar muito mais força conjugada nisso, apesar das manifestações individuais de solidariedade. Senador Carlos Portinho, senador Magno Malta, para aproveitar também a presença do senador Eduardo Girão aí, foram senadores, senador Rogério Marinho, evidentemente também, todos eles demonstraram já solidariedade em público, mas nós precisamos fazer com que essa solidariedade seja traduzida em ação efetiva parlamentar, né? E aí depende muito da pressão que a gente exercer sobre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para que eles se manifestem, porque o Poder Legislativo é sim soberano e precisa se manifestar em relação a esses abusos que estão acontecendo, inclusive contra mim nesse momento. Excelente. Deputado, obrigado pela tua presença aqui. Tenho certeza que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco vão receber esse seu recado e colocar na gaveta, mas, enfim, a gente tem que fazer a nossa parte aqui. Um abraço e conte sempre com o espaço aqui, tá bom? Um grande abraço.
Obrigado, um abraço. Eu até achei que você ia ser otimista, dizer com certeza vão fazer alguma coisa a respeito. Até justiça seja feita, Arthur Lira. Ele encaminhou o caso para a Procuradoria, que fez um parecer muito bom, dizendo que eu estou sendo perseguido politicamente e que esse caso, o Supremo Tribunal Federal, ele agride a Constituição, agride a imunidade parlamentar, e Arthur Lira também disse que vai se manifestar publicamente sobre esse assunto do meu indiciamento. Até agora não o fez, é verdade, mas ele deu a palavra que o faria e estou aguardando ele cumprir. Só para finalizar aqui... Já o Rodrigo Pacheco eu deixo para o senador Girão. Eu até ia colocar aqui, porque o Rodrigo Pacheco já se antecipou, já disse que está se aposentando em 27. Um abraço, Marcelo. Tá bom, tchau, um abraço, tchau. Tchau. Está se aposentando, pessoal, sabe por quê? Porque o Rodrigo Pacheco vai se aposentar, porque ele não tem mais voto. Porque o eleitor hoje não é burro, não é idiota, o eleitor está fiscalizando como nunca cada passo dos políticos. Então, quando ele percebe que o político está fazendo o jogo do poder, está fazendo jogatina, porque isso é jogatina, isso é politicagem, você se dobrar, você é presidente do Congresso Nacional, ou seja, você está na linha sucessória, você está no topo da hierarquia do Legislativo, você tem uma obrigação moral e institucional de defender as prerrogativas dos parlamentares. E você silencia diante da violação da imunidade parlamentar, é muito grave, senador, muito grave. É gravíssimo você ver o Senado, Cláudio, e você que cobre brilhantemente, está dando um show de independência nesse momento do Brasil, dramático da nossa nação. Obrigado. Você vê o Senado Federal com 200 anos, bicentenário dele, nós estamos no bicentenário, Exato. Uma data histórica, servindo como um puxadinho de STF de governo Lula juntos. É isso que a gente está vendo. E o que deixa as pessoas e alguns parlamentares mais indignados, e eu faço parte desses parlamentares, é ver a articulação para o Davi Alcolumbre voltar. Já está meio caminho andado para o Davi Alcolumbre, acredite se quiser, ser o próximo presidente do Senado. E a gente já conhece o Davi Alcolumbre. Inclusive, Cláudio, quando eu estava chegando, porque eu nunca tinha sido político, cheguei direto no Senado Federal, graças à boa vontade dos meus conterrâneos, e eu já cheguei ali pedindo, fazendo o requerimento para a gente abrir o voto para derrubar o Renan Calheiros. E quem é que estava na frente naquele momento? Era o Davi Alcolumbre, que foi beneficiado por essa estratégia nossa de abrir o voto, porque o Brasil não queria o Renan Calheiros. O Brasil hoje não quer o Davi Alcolumbre. Não, é verdade. É claro. E eu fico, assim, estarrecido de ver, para mim, os fins não justificam os meios, jamais, né? E ver colegas se mobilizando, o Davi, vamos ver com o Davi se ele coloca algumas pautas, falta 2 anos, precisamos de espaço. E, cara pálida, quem é que vai representar a sociedade brasileira? Que não suporta a politicagem, que não suporta um Senado pequeno, e a gente viu que ele foi pequeno perante o STF com o Davi Alcolumbre. Sim. Fez tudo que o STF queria. Então, assim, já tem colegas, eu te dou um bastidor aqui, você com certeza já deve ter ouvido isso, você é muito bem informado, já tem colegas chegando para mim, dizendo, olha, com Davi Alcolumbre nós vamos sentir saudade. Olha que loucura. Sentir saudade do Pacheco. Porque pelo menos o Pacheco cumpre ali o regimento, numa coisa ele vai ali. O Davi tratora. Daqui a pouco está sentindo saudade do Renan. Você sabe o que você me fez lembrar? O Davi Alcolumbre, ele, uma certa vez, quando eu estava ainda no Antagonista, tinha um repórter que fazia um trabalho ali em cima dos parlamentares, ia fazer perguntas em cima ali e tal. Uma vez ele fez uns questionamentos, não me lembro mais a pauta, ele fez um questionamento para o Davi estava entrando num corredor ali e tal, fez um questionamento para o Davi não respondeu, ele repetiu o questionamento, e o Davi reagiu, pegou ele pela gola, o repórter pela gola, e espremeu ele na parede. Isso. E falou umas grosserias qualquer, depois largou e foi embora. Aí ele chegou na redação, me falou isso, eu na ocasião reportei essa questão para a própria assessoria da presidência, mas isso aí para eles não significa absolutamente nada. Mas isso só demonstra o espírito truculento e absolutamente antirrepublicano
deles todos, né, da maioria desses caras. Quer dizer, eles não estão acostumados a serem fiscalizados pela imprensa, a serem questionados pela imprensa, por uma imprensa independente. Né, eles querem aquela imprensa subserviente, aquela assessoria de imprensa. Né. Eu nunca mais esqueci, uma época eu trabalhava, cobria muito ali congresso, e eu via, às vezes, repórteres correndo para falar com o líder, né? Líder, aí vem, faz o negócio, aí fica... Chutou o balde? Epocler busca o original contra enjoo e mal-estar. Sim, gente, esses jornalistas, eles não sabem o papel de um jornalista. Eles não sabem que o jornalista está intermediando o interesse justamente da sociedade. Ele está ali para fiscalizar, ajudar a fiscalizar as autoridades e cobrá-las. Então, o que você pede da postura do jornalista? Inclusive, o jornalismo, não sei se você sabe, o jornalismo tem código de ética. Já esqueceram há muito tempo. Mas olha só, o jornalista, ele não pode ser subserviente, não pode ficar ali, sabe, emulando o político como uma forma dele criar uma relação para ter informação. Não. Se ele for sério no trabalho dele, criar uma relação de respeito com a fonte, com a autoridade, essa autoridade vai respeitá-lo independentemente da situação e daquilo que ele publicar. Eu já estive aqui com o Flávio Bolsonaro, sentado aqui, e ele fez os mesmos elogios que o senhor fez aqui, agradeço a gentileza, não tinha obrigação nenhuma de estar defendendo o meu trabalho, e eu sou o jornalista que publiquei a história da mansão que ele comprou em Brasília, que deu uma repercussão gigantesca, mas primeiro, a matéria estava correta, toda muito bem apurada, ele entende o meu trabalho, entende a minha posição como jornalista. Ele deu as explicações todas dele, na ocasião, inclusive foi questionado antes, e pronto. E pronto, parece que as pessoas, elas só querem a sua versão, elas só querem, no final das contas, fica todo mundo dessa busca incessante de impor o seu próprio poder e de ampliar esse poder. Então, assim, quando a gente vê, muitas vezes, às vezes reclamando, né, eu vejo hoje pessoas elogiando Moraes, pessoas que ontem, na época da nomeação dele, estavam reclamando, passaram abaixo-assinado. Colegas senadores. Senadores, deputados. Randolph, eu não queria mencionar aqui. Mas essas imagens estão no mundo, todo mundo viu. O Randolph era um sujeito que foi absolutamente contra a indicação do Moraes pelo Temer, e hoje bate palma por Moraes. Então, assim, o que isso demonstra? Eu já levei o Randolph a sério, hoje eu não levo mais, porque isso demonstra que o sujeito ele não tem vergonha na cara, ele não honra o mandato, porque as convicções dele, elas são gelatina, elas mudam conforme a conveniência política, a conveniência do momento. Se o momento me beneficia, então eu bato palma para o arbítrio. É o que está acontecendo agora. Só que essa metralhadora, ela volta. Olha o seguinte, viu, Cláudio? Eu aprendi uma coisa na política. Política é um tripé. Integridade, coerência e coragem. E a gente está vendo lá esse momento que vive o Brasil, a gente está vendo exatamente se revelando cada um ali dentro. Né? Então, assim, o que nós estamos hoje dentro, vivendo ali, colocando alvo nas costas. Né? Porque a gente está vendo as barbaridades que não tem fim. Sim. Né? Vendo que está tudo dominado. Agora, onde é que reside a minha esperança? Além da ajuda que vem de fora. E você colocou aí há pouco tempo. O brasileiro, ele está gostando hoje mais de política do que de futebol. Sim. Eu te digo isso porque eu sou um parlamentar que vou na praça, no mercado, na rua, converso com gente de direita, de esquerda, e eu percebo que as pessoas hoje estão cobrando os seus parlamentares, assim, estão acompanhando o que é que eles estão fazendo. É por isso que querem tirar. Algo que democratizou a informação, que é a rede social. Por isso que querem calar a rede social. Por isso que querem calar. O objetivo amanhã, e eu quero alertar, amanhã começa um julgamento, né, delicadíssimo, que é um ativismo puro judicial, porque já foi votado desde 2014 a questão do marco civil da internet. Sim. E agora eles tiram debaixo de uma gaveta algo dentro de uma narrativa que querem enfiar a goela abaixo do brasileiro, dentro de uma estratégia de poder, tiram para ir atrás de pontos do marco civil daquela época. Entendeu?
É surreal o que a gente está vendo isso e vê. E aí que eu fico. Tem gente boa em todo lugar, você sabe disso. Sim. E eu acredito que é a maioria, tá? Eu vou aqui, eu coloco que é a maioria. Gente honesta, íntegra, em todas as instituições. No jornalismo, no Supremo Tribunal Federal, em empresas. Essas pessoas não podem ficar caladas com o que está acontecendo. A gente tem que ter, eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto, tenho ódio do Lula, tenho ódio do Bolsonaro. Fica uma coisa aqui que o Brasil está indo para o beleléu por uma falta de bom senso. Então, nós acabamos de ver aqui um parlamentar corajoso, né, o Marcel Van Hatten, brilhante, que tem uma história na vida pública, assim, irretocável, de defesa de valores, de princípios, da democracia brasileira, que está agora na Berlinda, né? E a gente não vê isso. Isso era para estar no Jornal Nacional, rapaz, um negócio desse. Sem dúvida. O artigo 53 é claro, tem a palavra quaisquer, de uma forma destacada. Voto, quaisquer, questão de votos, de palavras, de opiniões. Eu não canso invioláveis. Eu não canso de lembrar esse caso aqui. Eu já até trouxe o vídeo. Hoje acabou que ele está em algum momento. Está em algum lugar aí. Mas tem um vídeo de 2006 do ACM, não o neto, o avô. O ACM, da tribuna do Senado, pedindo intervenção militar contra o Lula. Você quer um exemplo máximo de imunidade parlamentar? Ninguém nunca fez nada em relação a isso. Nada, absolutamente nada. Ele pediu. A Força Armada atenderam? Não. Que isso é outro debate. A pessoa pode querer o que ela quiser. Ele foi repreendido por falar algo desse porte da tribuna? Não, também não. Ele falava o quê? Precisa intervir. Ele defendia a intervenção militar para acabar com a corrupção no governo Lula. Eu estou falando de 2006. Olha só. Então, assim, esse é o grande problema hoje de um Supremo que quer se meter na política. Ele quer descer para o Congresso e se meter na política. Então, quem quiser, ministro que quer fazer política, tem que concorrer. Isso. Tem que disputar a eleição, tem que pedir voto. Porque a política, ela é favela mesmo. A política, você tem debates maravilhosos, como o que a gente está tendo aqui, e você tem debate de rua. Você já teve um senador atirando no peito do outro dentro do Senado. Muita história. O Senado já teve 82 votos na época do Davi, na eleição do Davi. O Senado teve 82 votos numa eleição, gente. E era o voto de papel. De papel. Então, assim, do que nós estamos falando? Isso é democracia. Barulhenta, tem que ser barulhenta. Democracia silenciosa é a do cemitério. Então, é preciso que a gente mude isso. Eu quero voltar, para não perder o nosso fio da meada aqui, nessa ação que vocês fizeram agora. Você e o Van Hatten tiveram agora, tem 2 semanas, me parece, uns dias atrás, lá na OEA. Em Washington, né? Exato. Na OEA, na sede da OEA, lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? Para fazer uma defesa, para fazer justamente a denúncia dos abusos que estão acontecendo aqui. Como foi essa conversa? Traz os bastidores para a gente. O objetivo foi alcançado, não foi? Primeiro, o seguinte, não foi o início. A gente já começou aí na OEA há 2 anos atrás, pelo menos. Certo. Fomos do Escritório do Brasil na ONU, enfim. E já fizemos audiências presenciais e audiências remotas com a OEA. E, olha, foi estranho demais o que aconteceu há 15 dias atrás. Nós fomos tomar satisfação, eu e o deputado Marcel Van Hatten, porque eles tinham marcado uma sessão de debates envolvendo o governo brasileiro, envolvendo ONGs do Brasil, como a Vladimir Herzog, envolvendo parlamentares do Brasil. Ia ser um ambiente democrático dentro da OEA. Sabe o que foi que aconteceu, Cláudio? Próximo ao evento, a gente conseguiu articular para estarmos juntos, vários deputados e senadores. Eles cancelaram, sabe por quê? Eu denunciei da tribuna do Senado. Eles cancelaram porque o governo brasileiro, olha só, convidou a OEA para vir no Brasil no primeiro semestre de 2025. E as ONGs que foram convidadas dizem que não seria um ambiente saudável, poderia ter hostilidade. Quer dizer, a OEA, que deveria ser uma entidade imparcial, acima de qualquer suspeita, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, preferiu ouvir ONG
e cancelar um evento do que ouvir parlamentares que foram eleitos diretamente pelos brasileiros. E o Marcel, nós mantivemos a agenda, forçamos para que tivesse uma reunião e nós fomos ouvidos lá perante uma bancada, estavam todos eles lá, todos o colegiado da OEA, a deputada Bia Kicis participou de forma virtual e nós chutamos o pau da barraca. Olha, o que é que está acontecendo no Brasil? Por que vocês, com a documentação que a gente mandou, com preso político, com senador zumbi, com tudo dentro, vocês não estão fazendo nada? Se fosse por coisa pequena, vocês já fizeram no Peru, já fizeram em outros países. Até na Venezuela tem feito. Coisa pequena, por que vocês não fazem no Brasil? Aí a gente entendeu. Conseguimos pegar as agendas internas dele lá, eles publicaram uma reunião que naquele dia que estava marcado, que eles cancelaram, eles receberam as ONGs do Brasil. Olha só. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas. Isso teve até dentro do governo Trump, chegou essa informação já no próximo das pessoas que estão cercando o Trump, e eu acredito que o próprio governo americano quer entender o que é que está acontecendo com a OEA tendo lado nessa história. Claro. Né? Porque, você sabe que quem financia pelo menos quase a metade do custo ali da OEA são os Estados Unidos. Sim. Então, que agora está para vencer o mandato, né? Vai ter eleição para. E vai ter eleição e já tem articulação política. No final lá da nossa participação, as pessoas chegaram, mas aqui é um ambiente diplomático, não podia, mas, o Marcel até falou, vocês são responsáveis pelo que acontecer comigo no Brasil. Claro. Porque eu não sei se eu consigo voltar, se vão pegar passaporte, e vocês estão calados aqui do que está acontecendo. Então, eu vejo que a gente está vivendo uma conjuntura global um pouco preocupante, mas a coisa positiva é que as entranhas estão vindo. Estão vindo. O sistema está se mostrando com as suas garras. E vocês com essa missão, tem até o pessoal aqui no chat criticando, né? As pessoas não entendem às vezes como é que funciona a política, né? Ou até a diplomacia. Essa missão, ela não conseguiu nada. Você pode voltar, não consegui nada, voltei com as mãos vazias. Mas ela expôs justamente a inação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, inerte, não quer tomar nenhuma decisão, embora esteja diante de vários casos de violação de direitos humanos. É bom que as pessoas entendam que nós assinamos, subscrevemos, internalizamos no nosso arcabouço legal a Carta Democrática da OEA. Inclusive, ela foi acionada no caso da Venezuela, que ela prevê justamente punições, sanções aos países que não seguem os princípios democráticos. Tá certo? Então, quando vocês expõem a inação dessa comissão, vocês expõem também aqueles diplomatas, aquelas pessoas que estão ocupando o cargo, inclusive a presidente da comissão é uma mulher de esquerda, então ela deve olhar para vocês e falar assim, eles são os fascistas, vão embora daqui que eu não vou fazer nada. Mas ela vai perder o mandato dela já, está acabando o mandato dela, será substituída, será indicada uma outra pessoa, tem gente lá que tem uma compreensão um pouco mais ampla, talvez ocupe o lugar dela. Eu apurei que teve conselheiro lá que se espantou com o fato de vocês estarem tendo a imunidade parlamentar violada. Verdade. Então... E nós registramos, deixamos tudo registrado exato, lá, o protesto. E isso é fundamental. Você vai lá, não tem, registra, protocola, faz um relatório de missão, registra aqui também no Congresso. É fundamental isso. Isso tudo é história. Isso tudo é história. E pode ser utilizado também juridicamente em algum momento. Tá? Só lembrando que assim, nós temos vários canais que precisam ser utilizados e que, infelizmente, eles já estão aparelhados pela esquerda, por isso, essa dificuldade toda. Então, isso também expõe, até para quem gosta de estudar relações internacionais, organismos multilaterais, eu não sei, eu sou formado também em relações internacionais, então é o seguinte, vocês que gostam de RI, vocês podem começar a se dedicar a compreender, a fazer um raio-x de como essas organizações, esses organismos são aparelhados e são utilizados politicamente. Em vez de serem utilizados como instrumentos de garantia justamente dos direitos fundamentais, estão previstos em todos os documentos internacionais, eles estão utilizados
como instrumentos da guerra política, só servem para um lado. É exatamente o que acontece aqui, Cláudio? Exatamente o que acontece aqui, por favor, Samuel. Não, é só para fazer um paralelo com o Brasil, né? O que você falou há pouco tempo com muita propriedade. Essa cegueira política, ideológica, de ódio, está levando o Brasil por a beira do abismo. E a gente precisa, nessa hora, de muito bom senso. Né? Você pegar, por exemplo, o que está acontecendo aqui no Brasil. Quem errou no dia 8 de janeiro, quem entrou, quebrou Senado, Câmara, Palácio do Planalto, STF, tem que pagar. Ninguém é a favor de passar a mão na cabeça de ninguém, mas pagar de acordo com o que manda a legislação do Brasil. Não é isso que a gente está vendo. Você, por exemplo, ter um histórico no Brasil, como aconteceu em alguns anos atrás, no próprio governo Temer, onde entraram aqui na esplanada dos ministérios, quebraram tudo, incendiaram o ministério, entraram dentro do plenário da Câmara, fizeram um estrago muito maior. Ele lembrou disso ontem, inclusive, numa entrevista, o Temer. Pois é, e aquela turma naquela época era o quê? Era terrorista também? Porque não é assim que é traçado o paralelo para o dia de hoje. Então tem uma coloração partidária nisso tudo. Você vê hoje quem está à frente dos direitos humanos no Brasil. No próprio Senado Federal, Comissão de Direitos Humanos. Quantas vezes foi na Papuda ver que a PGR estava pedindo a soltura por 3 meses de um brasileiro, dezenas de vezes. O ministro Alexandre de Moraes ignora, morre um brasileiro, que é o Clériston Pereira da Cunha, que no dia da consciência negra, Cláudio, ainda teve essa coincidência que nada acontece por acaso, no dia da consciência negra, semana passada, completou 1 ano da morte dele, ele que era negro. Ele era negro. Você viu alguma manifestação de algum movimento nesse sentido de direitos humanos dos negros em relação ao Clériston Pereira da Cunha? Não. Então, o que a gente está vendo no Brasil é uma inversão de valor. A turma se cala. E não lembra da ditadura que aconteceu, onde tinha crime de opinião, onde tinha censura naquela época. E agora está acontecendo isso e pior, até com o parlamentar na tribuna sendo indiciado. E a gente não vê uma reação das pessoas de bem nesse país. Então, eu acho que chegou a hora do despertar. Eu não tenho dúvida. Eu acredito que a gente precisa voltar às ruas, Cláudio, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, que transcende questão de personalidade. Tudo isso aconteceu a partir do momento que a gente viu o Supremo intervir no governo do Bolsonaro na época, com Ramagem, né, que na nomeação legítima do Ramagem, e o governo não segurou as pontas naquele momento. Né? Ali começou a lava-toga, que estava na boca do caixa para sair, estava perto da gente conseguir fazer a lava-toga. A gente não viu do próprio governo a intenção de sequenciar essa limpeza dentro do judiciário. E aí é como um câncer que vai comendo todas as estruturas. Agora parece tarde demais, só que eu acredito que nós vamos ter alguma possibilidade com esse despertar, com essa movimentação geopolítica que está acontecendo, especialmente nos Estados Unidos da América, que a gente possa ter uma luz, que os ventos já começam a mudar, a gente percebe, e o sol começa a abrir aqui no Brasil. Deixa eu aproveitar a tua presença aqui, daqui a pouquinho você vai ter que sair. E o senhor tem tido uma ação importante diplomática, inclusive apoiando como parlamentar iniciativas no exterior. Né? Nós temos várias delas. E a gente tem acompanhado todas. Eu vou trazer para vocês hoje aqui algumas delas. Eu pedi até para que essas pessoas, advogados, tem advogado, tem presidente da Associação de Vítimas lá, de familiares e vítimas do 8 de janeiro, tem o advogado Daniel Silveira, tem a advogada a Taniele, que é advogada de mais de 100, 150 réus do 8 de janeiro. Cada um está num lugar, né, no planeta aí, defendendo, denunciando esses abusos, e eu pedi para que eles gravassem alguns vídeos. Ontem, inclusive, foi aniversário do Daniel Silveira, aí o Paulo Faria gravou um vídeo. Solta aí o vídeo do Paulo Faria, por favor, que já esteve também conosco aqui. Uhum. Oi, Dantas, tudo bem? Como vai? Sei que você está recebendo uma pessoa importantíssima hoje aí, que é o Girão. Um abraço para você, Girão. Estou aqui em Washington, que a gente encontrou aqui em maio, né, Girão? Onde estou aqui numa missão de trazer evidências do crime de tortura e perseguição política e ideológica contra o Daniel Silveira,
que ontem completou 42 anos, há 5 anos sendo perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes. Tá? Estou fazendo o protocolo hoje, dia 26 de novembro, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando as práticas da perseguição e do crime de tortura contra o Daniel Silveira e sua esposa, doutora Paola da Silva Daniel, que é advogada no processo, que é advogada do Daniel. Então, a liberdade de expressão está em risco no Brasil, a perseguição às pessoas inocentes, às pessoas que não têm foro de prerrogativa, no caso dos presos do 8 de janeiro. Também estou aqui trazendo esse apoio a todas as pessoas perseguidas aí pelo 8 de janeiro, perseguidas por Alexandre de Moraes, que não tem competência nenhuma para poder julgar quem quer que seja, até aqueles que têm foro. Tá bom? Um abraço para você, Dantas, obrigado aí pelo espaço. Tamo junto. Muito bem. Vamos colocar agora a Taniele, depois o senhor faz um comentário de todos. A Taniele está na Alemanha, tá? Ela mandou um vídeo também da atuação dela, da missão dela lá. A Taniele esteve aqui conosco logo nas entrevistas que eu fiz ainda no nosso podcast, que é em outra sala aqui da produtora. Logo depois a gente abriu o estúdio aqui. Eu estou esperando a Taniele voltar para a gente sentar com ela aqui também. Júlio, por favor. Atendendo a um convite da Liga Conservadora Brasil-Alemanha, através da sua presidente, a Samia Farage, eu, como advogada dos presos políticos, uma das advogadas dos presos políticos do 8 de janeiro, e demais líderes conservadores internacionais, viemos até Berlim para uma visita à deputada ao parlamento e à deputada Beatrix von Storch, para trazer uma carta-denúncia, denunciando todas as ilegalidades e a perseguição política que os conservadores enfrentam desde o 8 de janeiro. As prisões políticas, as violações aos direitos humanos e direitos fundamentais. Entendemos que a comunidade internacional precisa saber de tudo que tem acontecido de errado no nosso país. Precisamos lutar e expor à comunidade internacional todas as atrocidades cometidas pelo Estado brasileiro através do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Como uma boa gaúcha, leva o chimarrão, não importa, está na Alemanha, mas está com o chimarrão na mão. Olha, gente, eu sempre falo aqui, comento, esse nosso país, ele é rico demais, um povo maravilhoso. O senhor falou aí que o ódio está cegando as pessoas. A gente tem que ter lucidez nesse momento. Isso. A gente não pode olhar só porque o outro é rival político, acredita em outra coisa, e você querer a eliminação dele, não importa se está dentro da legalidade ou não está. Então, esse é o desafio, justamente, são esses os momentos que fazem, que marcam, que expõem o caráter das pessoas, das autoridades, de todos que estão no debate público, e que marcam a história. Tá? Então, nós estamos aqui fazendo história, vocês que estão nos assistindo estão participando disso, então vocês também estão fazendo história. Inclusive, eu quero mandar aqui um abraço para o pessoal que fez superchat aqui. O Júlio até me mandou aqui, separou para mim. O Mário Jorge aqui, mandou um abraço, Mário. O desgoverno e o STF aparelharam as forças policiais, militares, a justiça. Quem é que vai combater esses ditadores? E o povo elege políticos que estão do lado dos autoritários. O que fazer? É uma pergunta aqui do Mário Jorge, a pergunta de todos. O Anderson também aqui fazendo aqui mandando um parabéns aqui pelo seu trabalho, viu, senador? Obrigado. E ele dizendo também, escrevendo aqui, que a vida com o PT já é difícil, muita burocracia, porque o senhor não apoia a direita, seus eleitores armamentistas. Daqui a pouco o senhor responde. Segura aí, a pergunta está aí. Se precisar, eu repito ela. Um abraço também para o pessoal que está nos acompanhando lá no TikTok. A gente está transmitindo direto no TikTok. A Fátima também dizendo aqui, sinto o povo brasileiro adormecido, e isso assusta a todos nós, Fátima. Mesmo sabendo que a direita é a grande maioria. A Helena também, o Brasil está sem líder. A Renata, não me admira nada do que está acontecendo, já era previsto. Gostaria de saber se o STF vai conseguir regular as redes sociais. A pergunta dela aqui, a gente também já trouxe o tema, o senhor fique à vontade de retomá-lo. E o Efraim. Princípio. Proteção solar dermatológica. Também aqui, a pergunta dele, muitas vezes as pessoas elas esperam uma ação, né? Então, embora a política também seja do diálogo, então fique à vontade também para respondê-los. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que cumprimentar esses brasileiros,
que estão aí fazendo denúncias no país inteiro, né, nos Estados Unidos, em outros continentes. São corajosos, são verdadeiros heróis. Você vê hoje colegas seus que estão também sendo perseguidos, né, que estão exilados, com conta bancária bloqueada, com rede social derrubada por ordem judicial, até passaporte também retido. Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, né, nós temos também o trabalho do Gerson Gomes, o Alan dos Santos, o próprio Monark, né? Então a gente tem aí uma turma que está fazendo um trabalho, a Gabriela Ritter, né, que estão fazendo o que pode. Vai gerar resultado, sim. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Na OEA, eu esqueci de falar um detalhe, viu, Cláudio? Na OEA, nesse dia que eu, o Marcel e a Bia, de forma virtual, cobramos satisfação lá da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nós percebemos na hora, dois do colegiado, acho que são 7, 2 na hora disseram, poxa, a gente não sabia. Olha, esse daí que você está trazendo, realmente você tem razão, o cara gerou um incômodo interno, né? Gerou ali uma divisão já. Isso aí acontece, vai ter consequências, eu acredito, que positivas. Com relação à questão do que fazer, de parar de falar, né? Olha, isso me incomoda todo dia, né? O parlamento é para isso também, para falar. Mas só eu já entrei com 3, 4 pedidos de impeachment de ministro de Supremo. Tem 60 lá, né? Um deles, que eu considero a cereja do bolo, né? Você tem o do Moraes, que é esse último, que é gigante, é um super pedido de impeachment, que o Pacheco ainda está segurando. Mas tem um que eu considero emblemático, que é o do presidente do STF, né, do Luiz Roberto Barroso, que eu acredito que é o político mor desse tribunal político chamado STF, que virou hoje STF, TSE, que é uma invenção do Brasil, TSE, você não vê isso em outros países. São tribunais políticos. E o Barroso, ele tem a declaração, nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané, né? E outras, que se a gente for falar aqui... E que ele disse, inclusive, que o Supremo se transformou num tribunal político. Ele disse isso. Transformou, ele assumiu, o réu confesso. Assumiu. Né? E outra coisa, o Barroso foi o mesmo que atravessou a rua para ir na Câmara dos Deputados, é bom a gente lembrar isso, na época da votação da PEC do voto auditável, na véspera, ele foi lá e interferiu, tanto que os líderes que ele se reuniu mudaram os integrantes, colocaram parlamentares que eram contra o voto impresso, contra o voto auditável, e tiraram os que eram a favor. Então, isso é independência entre os poderes? O que está acontecendo no Brasil? Não. Nós temos um poder que manda e desmanda, e hoje nós estamos vendo esse caos institucional no Brasil. Sobre a questão de desarmamentista, isso é um folclore, né? Eu sempre defendi, antes de entrar na política, que a posse de armas de fogo, que a pessoa possa ter em casa e no seu ambiente de trabalho. O que eu sou contra, e já participei de inúmeros debates, coloquei, inclusive com estatísticas do Brasil e de fora do Brasil, né, que sou contra é o porte, que as pessoas andem armadas nas ruas. Eu vejo que esse não é um papel de um cidadão, por mais que a gente esteja vivendo uma crise e que agravou muito no governo Lula, né, a crise de segurança pública, né, a impunidade anda solta, mas nós temos que fazer um trabalho de reforçar as polícias para que elas, sim, tenham as armas mais potentes, né, façam buscas e apreensão de armas ilegais e que possam responder à segurança pública. Agora, porte só em caso, no meu modo de entender, para a gente não voltar à Idade Média, né, da questão de o faroeste, né, de olho por olho, dente por dente, né, já dizia Mahatma Gandhi, a humanidade vai acabar cega e desdentada. Então, eu acredito que isso... Agora, o que o governo Lula está fazendo, Cláudio, com os clubes de tiro, é uma perseguição. É lógico. É para fechar os clubes. Eu sou contra. Claro. Me manifestei, ali gera emprego, ali se for bem regulamentado, não tem nenhum tipo de problema, tiro desportivo, colecionador, mas não, o objetivo deles é fechar, é acabar com a atividade. Aí eu acho um absurdo e nós temos apoiado as iniciativas dentro do Congresso Nacional para que isso possa fluir melhor. Perfeito. Muito bem.
Vocês poderiam, inclusive, encaminhar, por exemplo, a liberação do teaser, né? Que é aquela arma de choque para defesa pessoal. A pessoa portar o teaser é um negócio assim, é ótimo. Sei lá, E você vê muito já nos Estados Unidos isso, Você é uma arma não letal, ela serve para você se defender de um roubo, de uma coisa qualquer, e tem o seu efeito, mas ela é proibida. Na defesa pessoal no Brasil, o porte dela é proibido. Tá errado. Tá errado. Tinha que mexer nisso. Tem muita sugestão. Muita alternativa. Bom, vamos lá. A senhora mencionou a Gabriela Ritter e a gente tem um vídeo dela que eu pedi para ela gravar também. Por favor, Júlio, solta a Gabriela Ritter, que ela é a presidente da ASFAV, da Associação Brasileira de Vítimas e Familiares lá do 8 de janeiro. Sou Gabriela Ritter, presidente da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Sou advogada e também sou filha de um preso político. O nosso trabalho ele sempre foi voltado às questões humanitárias. Então nós realizamos a visita aos presos do 8 de janeiro. Através do nosso voluntariado nós conseguimos ajudar financeiramente, psicologicamente, juridicamente essas famílias. E o ponto-chave do nosso trabalho também é a questão da pressão política e denúncia formal em todas as instituições. Então, dentro do Brasil, nós fizemos desde o início essa denúncia a todos os órgãos e instituições que tem aqui. Dentro do Parlamento brasileiro, nós tivemos a oportunidade de estar em diversas audiências públicas, conversando sempre abertamente com as autoridades, com os parlamentares, principalmente com o deputado Marcel Van Hatten, o senador Eduardo Girão e outros parlamentares que sempre nos apoiam. Também denunciamos, mandamos uma carta ao parlamento alemão no ano passado. Depois estivemos nos Estados Unidos levando mais de 100 denúncias de violações de direitos humanos. Estivemos no Congresso americano participando da audiência pública. Nesse momento entregamos aos parlamentares um documento onde constam essas violações. Participamos de diversas reuniões com os parlamentares brasileiros que estiveram no Congresso americano. Estivemos na Argentina denunciando também os abusos e a perseguição que os presos do 8 de janeiro vêm sofrendo. E agora nós também estamos com uma campanha humanitária aos refugiados do 8 de janeiro na Argentina, dando esse suporte político e jurídico aos que estão sofrendo lá. E a gente espera que quando mudar a gestão aqui nos Estados Unidos, eles já estão cientes de tudo que acontece no Brasil, que eles tomem as devidas providências, que eles façam o que for possível fazer dessa pressão de fora para dentro, que é o nosso objetivo e que nós ajudamos a construir. Tá aí, o depoimento dela. Eu acho que há muita expectativa justamente do que a gestão do Trump pode proporcionar, né? A gente tem um secretário de Estado que tem uma posição muito clara, né, que é contra todos esses regimes de esquerda ditatoriais da América Latina. Sim. Inclusive já falou o que ele pensa do Lula, do Maduro, né, de toda essa turma aí. Então isso já faz uma grande diferença do ponto de vista diplomático. Eu lhe pergunto, senhores que têm contato com os parlamentares republicanos, eu me lembro que em determinado momento houve uma solicitação desses parlamentares à Secretaria de Estado americana sobre os telegramas trocados entre a Secretaria de Estado e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil durante a eleição brasileira. Eu acho que esse é um tema fundamental porque pode trazer, talvez, informações de uma possível interferência diplomática no processo eleitoral brasileiro, que violaria uma lei nos Estados Unidos e criaria um problemaço para as relações bilaterais e um desafio enorme para os parlamentares que precisam endereçar esse debate de maneira republicana. Olha, isso inclusive foi um assunto que foi tratado até por eles. Chegaram para a gente lá e saiu você sabe que saiu uma matéria de capa, se não me engano foi do Washington Post. Agora? Não, na ocasião, falando que o Biden teria interferido. Sim. E tal. Exato. E isso fez com que os parlamentares, na audiência pública que eu fui lá nos Estados Unidos, sim, que o Paulo Figueiredo foi ouvido, isso foi suscitado, né? Então tem muita dúvida com relação a esse caso. Eu acho que eles vão mexer fortemente nisso, né? Com relação
a nossa soberania aqui, porque muita coisa estranha realmente a gente percebeu aqui no Brasil, o TSE funcionando como um verdadeiro partido político de oposição na época ao governo do então presidente Bolsonaro. Sim. Você vê que até hoje ninguém tem explicação, foi demitido um cara do TSE, ninguém fala mais nisso, Cláudio, assim, é tanta coisa acontecendo também que não dá para você, Claro. é tanta aberração Sim. que não dá. Mas você lembra do cara, o funcionário lá do TSE, o responsável pelas vinhetas, pelos inserts ali de propaganda de Lula e Bolsonaro, que cerca de 1 milhão de inserções do Bolsonaro no Nordeste, Sim, nas especialmente é o chamado radiolão, que não foi para frente. Na época, o Fábio Faria, que era ministro do Bolsonaro, chegou, fez uma coletiva, acho que foi com o Fábio Vanguard, Foi. e depois aconteceu algumas ligações aí, que ninguém entende, que aí voltou. Recuaram. Né? Nós fizemos uma audiência pública no Senado, foi a audiência pública mais assistida da história dos 200 anos do Senado. Foi uma coisa assim de milhões de pessoas que acessaram. E a gente perguntou sobre isso, o requerimento foi meu, Sim. né, pro radiolão, e a gente ouviu. Então, assim, a gente vai precisar buscar. Tem uma notícia boa também, Opa. que eu estou indo, depois de amanhã, para Portugal, para Lisboa, reunião com o pessoal do Partido Chega, né, fazer uma reunião que está sendo articulada lá por brasileiros também. Eu acho bacana isso. Os brasileiros, eles estão no mundo todo, né? Sim. E eles estão engajados. Eles estão muito preocupados com o que está acontecendo. Brasileiros residentes em Sem outros dúvida. países. E eles estão dando um suporte muito interessante toda vez que a gente vai lá. O IES Brasil, que é um grupo lá dos Estados Unidos, o pessoal do Veritas, que é lá de Portugal. E depois, Cláudio, eu e o Nicolas Ferreira, deputado federal, nós iremos, na segunda-feira, estaremos no Senado espanhol, né, e vamos também abordar essa questão das violações dos direitos humanos que está acontecendo aqui à torto e à direita no Brasil. Então, eu acredito que não tem como você tapar o sol com a peneira do que está acontecendo com a nossa nação. Acredito que a justiça, a verdade, mais cedo ou mais tarde vão prevalecer. A gente trabalha com muita determinação no limite das nossas forças. Eu reconheço as minhas limitações e imperfeições, mas eu vejo que outros colegas também, o que a gente está podendo fazer, somos poucos, somos minoria, mas tem um grupo ali, eu acredito que de uns 10, que está muito focado no Senado Federal, e o que a gente está podendo fazer para que esse sofrimento seja poupado, né, de destruição da vida. Olha, o símbolo aqui é o batom, Sim. a Débora. A Débora. Né? Falei com o Rapaz, advogado dela hoje. Vamos marcar semana que vem. pelo amor de fazer um Deus, bate-papo. aquilo ali é um negócio que você tira com água e sabão. Né? A pessoa está sendo perseguida, condenada, a família devastada, a família desses presos, os relatos, e nós já ouvimos algumas vezes no Senado e na Câmara. As crianças estão sem as mães. As crianças... Sem as mães. Sem as mães. E o sem tempo os não pais. volta, tá? Não volta. Perspectiva Não de volta. suicídio. É. Sabe? Assim, É muito triste. As pessoas deprimidas. Muito e pessoas que trabalham, que geram emprego, né? Que muitas vezes foi Maria vai com as outras, Cláudio. Isso é que me deixa assim, sabe? Entrou ali dentro do palácio muitas vezes para se proteger. Porque a própria polícia disse, não, aqui é mais, vem para cá que aqui... Então era como se fosse um arapuca. E até hoje a gente não tem as imagens do Ministério da Justiça. Um requerimento aprovado numa CPI. Aliás, o que é que acontece com CPI? Tem sentido CPI hoje no Brasil? No próprio ministro André Mendonça, eu fiz um requerimento para chamar a Deolane. Ele vai lá e diz que ela não precisa ir. O judiciário está... Para com isso. O Congresso, ele tem sentido, o Congresso hoje? Essa é uma pergunta que o brasileiro faz tá de fechado. uma forma legítima. São 6 bi que se gasta para manter a salário de senador, assessoria, né? E precisamos devolver. Isso incomoda. E vamos continuar denunciando, batendo e com o apoio da sociedade de forma firme, mais ordeira e pacífica. Eu vejo que o despertar vai prevalecer, o bom senso vai prevalecer na nossa nação. O Congresso vai ser fechado amanhã pelo Supremo.
porque vocês já não têm poder de polícia em CPI, qualquer coisa que vocês fazem tem interferência do STF, e agora, a partir de amanhã, nós teremos um julgamento que vai calar a todos, né? Então, a perspectiva realmente ela é a pior possível. Mas, o que fazer? Muitos dos nossos espectadores se perguntam o que fazer. O que fazer é o bom debate. O bom debate, ele cria massa crítica. Desperta lideranças na própria sociedade. Isso. E as pessoas vão entendendo, vão criando essa pressão que gera constrangimento àqueles que estão abusando das suas atividades, do seu poder. Então, esse é o caminho que a gente essa precisa. Regulação amanhã, esse dia de 27 de novembro, é muito importante. Essa regulação amanhã, eu vejo, Cláudio, que não é só uma parte de um projeto de poder. Eu vejo que é uma blindagem dos próprios poderosos hoje, os donos do poder, de não serem criticados. Sim. Porque hoje, quando você tem principalmente no X, que nós temos uma liberdade de expressão, posso dizer 100%, né, de não ter algoritmo vermelho, como você chama, que vai lá e trava algumas entregas, chega neles, né, chega na sociedade, críticas. Quem exacerbou nas críticas, eu também concordo com você, eu sou contra você ir no lado pessoal de quem quer que seja. Você xingar quem quer que seja, eu sou contra. Sim. Por exemplo, Daniel Silveira, eu discordo do que ele falou dos ministros do Supremo. Sim. Mas, pô, tá lá na Constituição. Se tá errado, faz uma coisa de forma imparcial, entendeu? Com direito à defesa. Primeira coisa é mandar para a primeira instância. Primeira instância. E outra coisa, é o quê? É calúnia? É difamação? Faz o processo direitinho. Mas, pô, querer perseguir, o problema, prender o cara... O senhor está falando uma coisa que é importantíssima para as pessoas entenderem, né? Quando muita gente até fica achando que eu estou defendendo quem faz coisa errada. A última coisa que eu vou fazer é defender criminoso, defender o sujeito que comete alguma ilegalidade ou imoralidade. Ao contrário, a minha trajetória está aí demonstrada. Só que eu sou extremamente legalista, de verdade, não sou por conveniência, não. Então, o que a gente espera é a aplicação da lei, é o que está previsto. Não é inventar uma lei, tirar a lei da capa e aplicar a lei, não. É a lei que foi aprovada pelo Congresso, é o respeito à separação dos poderes, é cada um dentro da sua caixinha que façam o seu trabalho dentro da legalidade, dentro do espírito republicano. O que está faltando no Brasil é espírito republicano, esse espírito falta nas autoridades, em diferentes setores, ele falta na sociedade, que elege vários políticos que estão ali muitas vezes para fazer o seu business pessoal, não estão ali para fazer o seu trabalho, exercer um mandato popular, estão se utilizando do mandato popular. Mas a sociedade, uma sociedade ignorante, ela está fadada a isso. Por isso que a gente precisa defender sempre a educação aqui. Eu transformei esse programa numa plataforma de educação para as pessoas. Inclusive, agora a gente tem uma livraria associada aqui que a gente disponibiliza vários títulos da filosofia política, ciência política, sociedade de uma maneira geral, advocacia, e temas que estão ali dentro do nosso campo de valores. Consciência cívica, né? Exatamente. Então, é muito curioso, porque você vê essa mesma turma do STF, do governo do Lula, que reclamam das pessoas que foram lá e vandalizaram, vandalizaram os prédios, né? Essas pessoas também são contra as escolas cívico-militares, que trabalham a disciplina, a ordem, os valores republicanos, o respeito às instituições. Então, isso demonstra que o discurso deles é pura falácia. Isso. É pura falácia. Se vocês quisessem realmente uma sociedade ordeira, como o senhor disse, uma sociedade que respeitasse a si própria, né, você estaria investindo numa educação e que valorize essa disciplina e esses valores, e não no contrário, né, no cavalo taradão, naquela coisa toda. Eu quero... O senhor mencionou uma outra coisa também fundamental aqui, que eu queria fazer uma parte. O senhor falou do papel do TSE. Muita gente fica aí batendo na questão das urnas. Uma coisa é urna, outra coisa é voto impresso, imprimir o voto da urna. Isso já foi um debate republicano.
Eu canso de dizer aqui que o Gilmar Mendes, quando era presidente do TSE, encomendou até um estudo para fazer um desenho ali, de acoplar uma impressora na urna. Se chegou a encomendar, foram feitos até testes de impressão de voto, tá certo? Então, assim, infelizmente, isso virou um dogma, não pode mais debater, porque senão você é golpista. E não se trata disso. Mas o nosso debate da eleição de 22, que vai durar ainda por muitos anos, os historiadores vão fazer esse debate, como fazemos como jornalistas e políticos, é o papel do TSE na manipulação do jogo. Quando o senhor falou muito bem, o TSE atuou como um agente político, um partido político, exatamente. Então, quando o TSE impede determinada propaganda, que está falando a verdade, né, do concorrente, permite a propaganda do concorrente contra o outro, que está falando às vezes inverdades. Quando há esse entendimento, né, quando permite, por exemplo, que aconteça, ou se não investiga tecnicamente uma denúncia importante como essa da veiculação da propaganda de um candidato nas rádios pelo país afora, numa região como é o Nordeste, uma região fundamental, né? Se o TSE não toma providência e investiga e faz uma investigação técnica, ele tá assumindo uma posição, está tomando um lado. Então esse é o problema, e você tem como manipular um processo eleitoral sem precisar fraudar nada, urna nenhuma. Você pode manipular através da mídia, você pode manipular através das redes sociais, você pode manipular através da justiça eleitoral. Você tem várias formas de manipular. Então, esse é o debate em relação às eleições de 22. E outra coisa, vamos lá, vamos pro... Está proibido questionar? Se você vai comprar, como nos tempos... Você tem quantos anos, Cláudio? Desculpa. 47. 47. Eu sei que eu aparento mais, mas eu tenho 52, fiz agora. Mas eu peguei isso na minha infância, pessoa chegando com arroz, ia comprar e colocava para pesar o arroz. E às vezes a pessoa podia, não, mas vem cá, checa de novo aí. Poxa, não pode questionar, vai te chamar a polícia, o dono do mercado vai chamar a polícia porque o cara está perguntando, está questionando. Nos Estados Unidos acontece isso. Dia sim, dia não. Você vê democratas, republicanos questionando, faz parte do debate, né? E no Brasil é um assunto, como você falou, proibido, né? Um dogma. Não existe em democracia esse tipo de coisa. Democracia não, você pode chamar de outra coisa. Então nós viramos aqui no Brasil as avessas de uma forma onde ficou tudo exposto. E isso é bom. Eu acredito que isso é bom, porque a sujeira está exposta e a limpeza começa quando se expõe. É lógico. Né? Tudo. Então, eu acredito que vem coisa boa por aí. Sou muito otimista, muito esperançoso. Muita gente, eu sou cristão, sou espírita e estou com todas as pessoas que professam, são evangélicos, católicos, de outras religiões. E eu vejo muita gente orando, uma corrente positiva do bem orando pelo Brasil, né? E também, como eu disse no começo do programa, tem gente boa em todo lugar, e é a maioria. No STF, nas emissoras de televisão, essas pessoas precisam ter um pouco mais de ousadia. É impressionante e inadmissível você ver no STF, todo mundo parece concordar com tudo ali. Sim. Porque o ponta de lança é o Alexandre de Moraes, mas os outros 10 estão dando cobertura ali. Então, não tem ninguém que tenha uma voz dissonante para questionar, para mostrar que diverge, firme. Né? Eu acho que é isso que a sociedade espera ser representada, inclusive na eleição para presidente do Senado. Eu não voto em Davi Alcolumbre, nem que a vaca tussa, porque eu vivi sob a presidência do Davi Alcolumbre e vi o que aconteceu dentro do Senado Federal, se apequenando a cada dia. Então, ainda bem que Marcos Pontes lança a candidatura dele, acredito que outros devem lançar também, né? Porque eu acho que isso faz parte do debate democrático, né? E que a gente possa ter aí uma surpresa com a população se engajando na reta final e não deixando Davi Alcolumbre ser presidente do Senado. Vamos trabalhar pelo voto aberto, novamente, transparência, né? E que a gente possa ter dias melhores ainda dentro do bicentenário do Senado Federal. Deixa eu pedir para a produção, coloca por favor, não é essa matéria ainda não, mas, a gente tem 2 vídeos da entrevista que o Bolsonaro deu ontem quando chegou no aeroporto, então por favor, solta o primeiro e o segundo porque tem tudo a ver com o que nós estamos conversando.
aquilo, né? Abrir aquilo, era uma reunião reservada, não era uma reunião, como por exemplo, faz uma comissão da Câmara dos Deputados, que tem que estar gravada e fica para os anais. Reunião minha particular. Tá? E daí eu entreguei. E dado momento eu falo, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Eu falo, está escrito lá. E eu não quero isso. Tanto é que eu quero isso, para que isso não ocorra. Até nesses áudios vazados aí, me ofende até. Ele é isso, ele é aquilo. Não faço, jamais faria algo fora das 4 linhas. Dá para você resolver os problemas do Brasil, os seus problemas, inclusive, dentro da Constituição. Presidente, para restabelecer a democracia tem que ter contagem pública de votos. Teve uma ata que o senhor poderia assinar e que eles estavam pressionando o senhor para que isso fosse assinado até o dia 12, que era o dia da diplomação. O senhor, esse papel foi apresentado ao senhor em algum momento, em alguma conversa? Você tem acesso a esse papel? Não, eu não tenho esse papel. Eu quero saber quem tem. Nós não temos acesso a nenhum documento da investigação até hoje. Ele falou de áudio. É importante aqui. É importante aqui. Né? Nesse áudio do General Mário Fernandes. Do juiz Ayrton Vieira. Do Ayrton Vieira, do Tagliaferro, tá? E no momento ele fala, vamos carregar no 142. Eu conheço a Constituição. 142 é aquele artigo que está à disposição, né? Segundo a interpretação de alguns juristas, de outros não, à disposição de qualquer um dos poderes, quando um dos poderes está exorbitando. Então existe isso lá. E quando se fala em 142, é uma adesão direta do presidente. Eles vinham discutindo lá dentro o estado de sítio. E depois eu falei na Paulista, comecei a conversar por aí, o que é estado de sítio? Estado de sítio, quando ele começa, quando tem um problema acontecendo, ou prestes a acontecer, de grande proporção, onde o presidente da República convoca os conselhos da República da Defesa, dá mais de 20 pessoas, discute o assunto. Após a discussão, então, o presidente encaminha uma mensagem para o Congresso Nacional, pedindo autorização para deputados e senadores para baixar o decreto de sítio. Ou seja, é um remédio constitucional. E, na verdade, em última análise, por dizer que o decreto foi assinado pelo parlamento, que o presidente pediu autorização para o parlamento. Bem, como essas pessoas, né, que fazem inquéritos, tem muita criatividade, falam, opa, não dá para levar avante essa proposta de sítio. Vamos carregar no artigo 142. Eu não tinha acesso. E outra coisa, quando o presidente encaminha para o parlamento essa mensagem pedindo autorização para o estado de sítio, ele elenca ali algumas ou dezenas de considerantes. Se o presidente, usando de má-fé ou de desinformação, assina e manda para lá, ele está em curso em crime de responsabilidade. Tínhamos um problema no Brasil? Tínhamos um problema. Uma parte da sociedade. Tudo, depois da multa, eu não podia mais recorrer ao TSE. Se eu recorresse, talvez desse uma multa de 200 milhões de reais. Talvez fosse cassado o registro do próprio partido. Olha, o que nós vamos fazer? Tem alguma maneira? Cavoque a Constituição. Presidente, 2015 a Dilma convocou tudo bem. Então, as forças foi 2017. 2017. Não chegou. Você tem razão, foi 2015. 2015, ela convocou. Não chegou a convocar, não. Ela cogitou isso e fez chegar ao conhecimento. Cogitou, então... Mas então era uma possibilidade, presidente? Olha só, zero. Eu não levei para frente. Não convoquei. Até prestar defesa. Não convoquei ninguém e não assinei nenhum papel. No meu óculos, depois. Eu procurei saber se existia alguma maneira na Constituição para você resolver o problema. Não teve como resolver, descartou-se. Qual era o problema? Tinha insatisfação no Brasil. Não. Eu acabei de mostrar para você 2018. Ok? Quando você tiver 2018 na mão, o inquérito 1361, você vai pensar de maneira diferente. Gostou aí da manifestação do Bolsonaro? Eu acho que faz parte, é importante, ele precisa vir a público, né, para colocar a sua posição
eu acredito que, pelo que eu tive acesso, como a gente viu, até agora a gente não tem nada com relação aos 37 indiciados. Temos sobre a questão dos generais, que vazou, saiu, né? E ali não para em pé, né? Vamos combinar. Sim. Aquela trama que precisava até de um táxi, que não deu. É um negócio assim surreal que a gente está vendo. Eu comecei a pensar sobre isso, eu refleti, só abrindo parênteses, porque se eu me lembrei, quando eu cheguei a Brasília em 2004, aconteceu isso comigo. Eu fui para um bar ali na Asa Sul e fiquei no bar até um determinado horário. Aí eu falei assim, putz, eu ainda não tinha, depois eu comprei uma moto, fiquei aí andando de moto até comprar um carro, mas assim, eu fiquei muito tempo aqui andando de transporte público. E eu saí nesse horário e, assim, era mais 11 da noite, falei assim, bom, agora tem um outro evento, uma outra festa, para eu me despedir do pessoal, tentei pegar um táxi. Não tem, eu falei, onde tem táxi? Não, tem um ponto ali, tinha um ponto, mas não tinha táxi. Eu falei assim, e aí? Não chama, não tem um número, não tem... Não, é assim, aqui em Brasília é assim. Eu falei, eu tinha saído do Rio de Janeiro, que você tem táxi a cada esquina 24 horas por dia. E depois eu fui atrás de um ônibus, e nem ônibus tinha. Na verdade, quando eu estava chegando no ponto de ônibus, nunca mais esqueci, estava chegando no ponto de ônibus, o último ônibus estava passando. E era, sei lá, 11 da noite. Então, e aí? E aí eu fui... Voltou a pé? Eu fui andando até a rodoviária, peguei um outro ônibus para ir não sei o que, para um outro lugar, para de lá tentar chegar na Asa Norte, onde eu morava. É uma piada, tá certo? Assim, eu estou aqui fazendo esse parênteses porque é uma piada. A gente inclusive, riu aqui bastante na semana passada de um inquérito que é absolutamente sem pé nem cabeça. Se junta a bola de gude do dia 8 de janeiro, se junta batom, é um negócio, parece um coisa pastelão. Mas o que eu achei, assim, eu no avião, eu tive em São Paulo esse final de semana para o encontro do Partido Novo. E no avião eu vinha lendo, né, esse inquérito. E o que me chamou a atenção ali, que eu fiquei preocupado, que é o seguinte, muita gente, Cláudio, inocente, está pagando pela omissão de seus líderes, né? Porque está lá, está até hoje aí como preso político. E eu vi ali uma fala, não lembro exatamente de qual foi dessa turma, dos militares ali que estavam citados, que falou, não, mas nós temos que criar isso para as pessoas continuarem na frente dos quartéis. Né? Nós temos que criar situações. Aquilo ali me preocupou, porque eu acredito que faltou liderança no Brasil para chegar, rapaz, vá para casa. Vá para casa. Sim. Né? Isso aí era algo que resolvia ao sofrimento de milhares de brasileiros que estão sofrendo agora. Então, isso eu acredito que de todo esse inquérito, eu acho que precisava se aprofundar nessa questão dos responsáveis pelas pessoas terem ficado nos quartéis. Eu vou dar um recado aqui, a gente vai encerrando com uma notícia de última hora, uma notícia agora pela manhã, de uma operação da Polícia Federal. E por que eu estou trazendo essa notícia? Porque ela nos mostra que o STF, o STJ, o CNJ, toda essa turma, o judiciário brasileiro, quem está na cúpula do judiciário, deveria estar preocupado com isso aqui. Isso. Deveria estar preocupado em cuidar da justiça brasileira. Porque teve uma Polícia Federal, uma operação da Polícia Federal hoje, contra um esquema de compra de sentenças e informações sigilosas. Espera aí, como é que é isso, Cláudio? Mais uma, tá? Operação Cisanes, com o objetivo de investigar crimes de organização criminosa, corrupção, exploração de prestígio, violação de sigilo funcional. As investigações apontam para um suposto esquema de venda de decisões judiciais envolvendo advogados, lobistas, empresários, assessores, chefes de gabinete e magistrados. De acordo com as apurações, os investigados solicitavam valores para beneficiar partes em processos judiciais por meio de decisões favoráveis aos seus interesses. Também são investigadas negociações relacionadas ao vazamento de informações sigilosas, incluindo detalhes de operações policiais. Então, olha só, o Supremo está preocupado aí, e o Barroso, que é presidente do Supremo, presidente do CNJ, está muito preocupado com com as vozes das ruas, né? Inclusive encomendou pesquisa para ver a opinião do cidadão brasileiro em relação ao STF. Não precisa de pesquisa não, viu? Não precisa de pesquisa.
Parem de se preocupar com a política. Parem de se preocupar com a política. Parem de se meter na política. Parem de se meter no legislativo. Parem de tentar calar a sociedade. Se debrucem sobre o judiciário que está corrompido de alto a baixo, como mostra aqui, porque tem desembargador, tem tudo, tem chefe de gabinete, de magistrado. Um dia desse tinha até ministro do STJ sendo citado em matéria, tá certo? Então é o seguinte, é o que eu acho. Eu acho que é aquela história. O sujeito está olhando o quintal do vizinho, está olhando o quintal do Congresso, né? O Dino mandou suspender até a emenda parlamentar. Um dia, anteontem ou ontem, deu uma decisão lá mandando os cemitérios de São Paulo praticarem a tabela X. Olha, é um negócio assim, é uma estupidez que assim, ela é surreal. Por quê estupidez, Cláudio? Por quê? Porque o quintal do judiciário brasileiro está imundo, está cheio de erva daninha. Na altura, final de semana eu fiquei cortando grama. Então é o seguinte, estava no meu joelho já, assim, tem hora que tem que cortar. Então assim, vocês têm que pegar um cortador de grama para cuidar do quintal de vocês antes de tentar cuidar do quintal do Congresso Nacional. Minha opinião singela, sincera aqui, republicana. E a minha também, e dizer o seguinte, você lembra da Lava Jato? Um grande patrimônio do povo brasileiro foi destruído. É claro que com a ajuda do governo federal na época, com a ajuda do legislativo na época, com a questão a lei de abuso de autoridade, e o STF. Agora foi quando, Cláudio, que aconteceu isso? Quando a água começou a chegar no STF. Nós tivemos aí, e aí não se pode juiz falar com o Ministério Público, ok, mas o Lula, junto com os ministros de Supremo, junto com o diretor da Polícia Federal, reunido no dia daquela tragédia que aconteceu lá na esplanada dos ministérios, com fogo de artifício. Ou seja, a coisa tá tão contraditória, né, no Brasil, e que a gente está vendo aí as coisas acontecerem na nossa cara, como a gente diz lá no Nordeste, na nossa venta, né? Como você colocou. Isso é um caso sério, que foi aí pedido para ser, o Supremo chamou, e eu espero que aconteça alguma coisa de positivo com relação a esse esquema de venda aí, porque o que a gente vê é muita impunidade. Quando tem algum juiz se beneficiando, desembargador, qual é o histórico do Brasil? É uma aposentadoria compulsória, ele ganha um prêmio. O que acontece é isso, ele ganha o prêmio, se afasta, CNJ afasta, e isso aqui é algo muito grave que a gente precisa ver. Vocês lembram semana passada, na hora que estavam se anulando aí mais uma vez golpes em cima da Lava Jato, né, das delações e tudo, 15 pessoas ligadas ao crime organizado, né, sendo liberadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é algo que a gente precisa colocar luz nessa sombra e que a gente possa ter uma limpeza realmente nessa estrutura que tá muito carcomida no Brasil. Excelente, muito bem. Acabou de sair a decisão aqui, um breaking news para vocês, acabou de sair a decisão do Alexandre de Moraes retirando o sigilo do inquérito, do indiciamento aí, do relatório de indiciamento do Jair Bolsonaro e dos outros 36 indiciados. Tá? Eu acabei de consultar aqui, o STF não está ainda disponível o relatório, só a decisão. Então a decisão está aqui em primeira mão para vocês. Vamos aguardar, assim que tiver o relatório à disposição, vocês poderão acompanhar tudo lá no claudiodantas.com.br. Então agradeço mais uma vez a presença de todos aqui, quem deixou like no nosso chat aqui, quem compartilhou o nosso conteúdo, quem deixou superchat. Tem mais algum superchat aí não lido, Júlio? Para que a gente possa também privilegiar aqui os nossos apoiadores. E aí a gente vai... É isso? Posso encerrar? Posso encerrar? Então tá bom. Então é o seguinte, a gente vai encerrando aqui. Senador, muito obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigado, tá? Cláudio. Parabéns pelo seu trabalho. E eu que agradeço pelo seu. Conte sempre comigo. Excelente. Abraço, muito bem. Pessoal. Ó, é isso, tá? Se você gosta de conversar aqui, de ter um papo de alto nível aqui, a gente está qualificando o debate.
Todo dia, meio-dia, tem uma conversa aqui de alto nível, uma conversa realmente com gente que está fazendo política, com deputado, com senador, com especialistas, com gente que está fora dessa mídia mainstream, gente que precisa ser ouvida. A gente precisa, pessoal, trabalhar numa coisa que chama construir novas elites. Nós precisamos construir novas elites no Brasil. Novas elites acadêmicas, novas elites de mídia, novas elites políticas, novas elites econômicas. Por quê? Porque as que estão aí não estão dando conta, né? A gente está vendo, estão encaminhando o Brasil para o abismo. Tá? Agora, inclusive, a República, na suposta defesa da democracia, violando os preceitos básicos da democracia. Né? Então, a gente precisa resgatar o país, a gente resgata isso com gente boa. Por isso que eu estou sempre buscando nomes que não estão na mídia, né? Mas que têm realmente uma trajetória profissional fundamentada, qualificada, que compartilham dos mesmos valores, da mesma visão, né, de uma sociedade livre e próspera. É isso que a gente está defendendo. E, claro, sociedade livre e próspera ela só é possível quando há a legalidade, né, e quando as pessoas também são instruídas para se tornarem bons cidadãos. Então, tem um trabalho enorme pela frente, tá? Não desistam, não. Não é um trabalho, talvez, para uma geração, mas para algumas gerações. Só que se você ficar parado, é o país que você vai deixar para o seu filho e para o seu neto, tá? Então, seguimos aqui nessa nossa luta diária. Amanhã, meio-dia, também, convidados especialíssimos, não percam. Um grande abraço e até amanhã.